Olá galera, sou o professor Silvio Freitas e hoje a nossa aula vai falar sobre, mais uma vez, a lei dos senos. Vamos fazer a continuação da nossa aula anterior. Bom, então seja um triângulo qualquer de vértices A, B e C, já sabemos que existe uma circunferência que circunscreve esse triângulo. Então, seja o nosso lado A e o nosso ângulo alfa. Vamos traçar pelo vértice B o diâmetro dessa circunferência. Lembre-se que diâmetro é o segmento de reta que une dois pontos da circunferência, obrigatoriamente passando pelo centro da circunferência. É uma corda que passa pelo centro da circunferência. Então, temos aqui o diâmetro BD. Vamos ainda traçar outra corda, outro segmento de reta, que une os pontos CD. Com isso, nós temos um novo triângulo. Um triângulo com vértice em B, um vértice em D e um vértice em C. E agora vamos recordar de uma propriedade que fala a seguinte: o ângulo inscrito numa circunferência, o que é um ângulo inscrito? É um ângulo formado por duas cordas com um ponto em comum, esse ponto pertencendo à circunferência. Então, o ângulo C é o ângulo inscrito. Esse ângulo inscrito, ele tem uma relação com o arco que ele forma. Nesse caso aqui, o ângulo em questão, o ângulo C, ele é correspondente ao arco que vai do ponto D até ao ponto B. Mas, Silvio, esse arco que vai de B até D é metade da circunferência, porque isso é o diâmetro. Sim, então esse arco vale 180 graus. E aqui vem a propriedade a qual eu quero comentar com vocês, de que seja um ângulo θ inscrito. Então, o ângulo θ tem medida a metade de seu arco correspondente. Bom, é isso daqui que vai me ajudar para completar a lei dos senos. Então, se esse ângulo C ele vale a metade do arco correspondente a ele, significa que o ângulo C vale 90 graus. Ou seja, o ângulo C é um ângulo reto. Pelo mesmo princípio, temos o seguinte: o ângulo alfa também é inscrito. E o seu arco correspondente é o arco limitado pelos pontos B e C. E aí, pela mesma propriedade, sabemos que o ângulo é a metade do arco. Então, por sua vez, o arco é o dobro do ângulo. Então, esse arco mede 2α. E aí tem uma coisa mais interessante ainda. Observe, qualquer que seja o ponto que você pegue sobre o arco CP, qualquer que seja o ponto que você pegue sobre esse arco, se você traçar segmentos de reta para os pontos B e C, o arco correspondente vai ser sempre o mesmo. Então, esse ângulo vai ser sempre o mesmo, vai ser constante. E isso acontece com esses dois ângulos aqui. O ângulo com vértice em A
e o ângulo converte-se em D. Perceba, os dois têm como arco correspondente esse arco BC de medida 2α. Com isso, concluímos que o ângulo D também mede alfa. BT é nosso diâmetro, tem medida, então, 2R. E olhando para o nosso triângulo BCD, temos que o cateto oposto a alfa mede A e a hipotenusa mede 2R. Então, podemos escrever uma expressão para o seno de alfa. Temos que o seno de alfa é igual a A sobre 2R. E aí, na nossa manipulação, encontramos que 2R é igual a A sobre seno de alfa. Manipulação essa, trocar os elementos, os membros, de lado da equação. E com isso, você vai se recordar da nossa primeira aula, que você sabe que A sobre seno de alfa é igual a B sobre seno de beta e C sobre seno de teta. Então, completando a nossa relação, ficamos que A sobre seno de alfa é igual a B sobre seno de beta, que é igual a C sobre seno de teta, que é igual a 2R, que é o diâmetro da circunferência que circunscreve o triângulo em questão. E com isso, nós temos a famosa lei dos senos, que vai nos auxiliar para resolver problemas com triângulos que não são retângulos. Então vamos lá? Vamos fazer uma aplicação da lei dos senos? Vem comigo. O exemplo quer ilustrar uma situação, mais uma vez, do dia a dia. E a situação é a seguinte: temos um determinado rio e deseja-se construir uma ponte para passar de uma margem a outra. A preocupação é qual vai ser o comprimento dessa ponte. Bom, é claro que não dá para você amarrar uma fitinha aqui, pegar um barquinho, atravessar, chegar na outra margem, isso torna-se inviável. Então, qual é a ideia com o problema? Se distanciou da margem no ponto B até um ponto P, 100 metros. Em P, medimos o ângulo até a outra margem, de 45 graus. Na outra margem, fizemos a medição do ângulo também de visão, tá? Para o ponto P, e foi de 30 graus. Essa medição de ângulos, ela pode ser feita com vários instrumentos. Hoje em dia temos o teodolito, que faz isso aqui com bastante precisão. E aí a matemática vai nos auxiliar para calcular então qual deve ser o comprimento da ponte. Como é que fica isso? Silvio, esse triângulo ele não tem um ângulo reto, então eu não posso utilizar aquelas razões trigonométricas da forma como nós conhecemos. Mas eu tenho aqui dois ângulos e tenho que 100 é um lado oposto a um dos ângulos, x é o lado oposto a outro ângulo. E pela lei dos senos, nós vimos que o lado dividido pelo seno do ângulo oposto, para qualquer que seja o triângulo, essa razão é sempre a mesma. Então, x dividido pelo seno de 45 tem que ser igual a 100 dividido pelo seno de 30. Então, aqui a gente multiplica cruzado, seno de 30, que é meio, vezes x, é igual a seno de 45 vezes 100, ou seja, raiz de 2 sobre 2 vezes 100. Vamos simplificar esse 2 do nosso denominador e, então, x
deve ser igual a 100 raiz de 2 metros. E aí, nós descobrimos qual deve ser o comprimento da ponte. Mais uma vez, mostrando para que serve a lei dos senos. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a nossa próxima aula.